Você avalia essa fala de Lula, né? É realmente isso que está faltando ao governo? Uma fala que pode soar também bem machista, né? Do aspecto, se a gente for analisar nesse aspecto, a retirada, a saída da Anísia e a entrada de Padilha, e ele falar isso, acho que... O que você achou dessa fala? Pegou bem ou não para o Lula? Eu acho que ele disse com outras palavras aquilo que a própria Anísia ontem, ao explicar a conversa que teve com o presidente, a informação que teve, acho que estão dizendo a mesma coisa. O presidente disse para ela que precisava de um novo perfil no Ministério, né? Então, essa linha, eu até não consigo, eu entendo que o presidente Lula, ele conduziu mal esse processo. Ele poderia ter exposto menos a ministra Nízia Trindade, que, inclusive, nessa fala mesmo, antes, ele enche de elogios, né? Diz que é uma pessoa competente, uma pessoa de alta capacidade técnica, uma amiga pessoal, conforme ele próprio define, mas que precisava fazer essa mudança em função dessa necessidade, como ele disse, de alguém mais agressivo. Claro que a Anísia não tinha condição de cumprir a missão política que compete ao ministro. É um ministério, vamos lembrar, desde o começo, muito visado pelo Centrão. O Centrão tinha nome para ele, tem nome para ele, é um deputado do Rio de Janeiro. O Centrão controlava esse ministério ao longo de muito tempo. Então, é um ministério com muita verba, muito dinheiro, que dá muita força, que dá muito poder político, além de poder financeiro. Então, era um ministério visado. O Lula não queria abrir mão do seu controle político sobre o ministério e teve que recorrer a alguém que, como Padilha, que tem condição dessa agressividade. E aí eu entendo que não entra essa questão de gênero, por exemplo, né? Porque ele não é mais agressivo do que ela, sob esse ponto de vista, porque é homem, mas porque ele tem um outro perfil, que é um perfil que ele poderia buscar na mulher. Por exemplo, se ele optasse, vamos dizer que ele optasse pela Gleisi Hoffmann, ninguém diria, ele poderia usar o termo agressividade com relação a ela sem nenhum problema, porque é uma pessoa da política, uma pessoa que age com força na política, mesmo sendo mulher, né? Então, esse aspecto não entra. O que eu acho é isso, ele precisava de alguém para fazer política no ministério, recorreu a alguém que já foi ministro, que sabe como é que se porta do ponto de vista, ou seja, tem capacidade técnica, porque é um médico, né? Já, como eu disse, já ocupou o ministério, deixou algumas marcas importantes e a principal delas é o Mais Médicos, que vai lidar com essa pressão política melhor do que ela vinha lidando. Então, havia muitas queixas da base com relação ao tratamento que recebiam do ministério, porque a ministra não tinha esse perfil, como disse ela própria ontem, que o presidente alegou. Então, eu acho que a questão não passa por aí, né, sabe, Raquel? Eu acho que precisava, de fato, de alguém. Se a ministra Nízia tivesse condição de dar a ele essa capacidade de articulação política, eu acho que ela não seria substituída. Só entendo que ele poderia ter decidido isso há mais tempo, com dando menos tempo para poder esse desgaste ia acontecendo, acho que acabou desgastando de alguma forma a situação dela. Vamos lembrar que pouco antes de ser demitida, ela esteve ao lado do presidente num evento no Palácio Planalto, né, de um anúncio importante, que é o das vacinas, né, vacina nacional contra a dengue. Então, tudo isso poderia ter sido evitado se isso teria... Mas claro que isso a gente diz isso com facilidade, sem entender que há umas costuras que precisam ser feitas, porque ao abrir mão, por exemplo, do Padilha, ao chamar o Padilha para a saúde, ele abre um espaço na articulação política, onde o Padilha estava. Então, como é que ele vai preencher isso? É o nome do próprio PT? Há uma cobrança do Centrão para que o nome porque o governo precisa de uma articulação política melhor, principalmente com o Congresso. Então, às vezes, o tempo não é dado a quem, no caso aí, a quem é o técnico, como foi dito ontem um técnico que tem direito de escolher seus jogadores e a mudança de jogadores no momento em que nem sempre o tempo que é dado a ele é o tempo que ele gostaria. Mas eu acho que poderia ter poupado mais a Nízia Trindade de todo esse desgaste com essa decisão sendo apressada para ser tomada antes. Mas eu acho que, de resto, para mim, o que ela disse ontem e o que o presidente disse hoje, ela falou que ele comunicou que precisava de uma mudança de perfil e hoje ele disse que precisava de alguém mais agressivo. Para mim são situações que elas se completam. Estão bem alinhadas aí as falas